a perda de memória, dificuldade para executar tarefas, para falar, câimbras, perda de equilíbrio, tremores. Antigamente se dizia que era coisa de velho, virou gagá e outros desprezos de mau gosto do tipo. Com o aumento da sobrevida da população, cresceu a consciência de que esses sintomas podem ser de doenças degenerativas responsáveis pela morte de milhões de pessoas por ano. Alzheimer, Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, são doenças neurodegenerativas as mais frequentes na terceira idade. No Brasil, estima-se que 1.200.000 idosos possuem algum tipo de comprometimento cognitivo. E olha só, para 2030, a pesquisa que vai chegar a 65 milhões no mundo, os portadores desse tipo de deficiência. E em 2050 já pula para 115 milhões. O tratamento é difícil tanto para o paciente quanto para a família e as pessoas ao redor. Os nossos convidados vão nos ajudar a saber mais sobre essas doenças. O médico José Mauro Braz de Lima possui mestrado e doutorado em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pós-doutorado em neurociência pela Universidade de Paris. Atualmente é coordenador do programa acadêmico sobre doenças do neurônio motor, que é basicamente um sinônimo, né, da esclerose lateral amiotrófica, lá no Instituto de Neurologia Deolando Couto, da UFRJ. Maria Cristina Reis Amendoeira é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ela possui mestrado e doutorado em psiquiatria e saúde mental pela UFRJ. É médica do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e estudiosa em doença de Alzheimer. Fisioterapeuta e especialista em doença de Parkinson, Lúcia Maria Gil da Silva é mestre em Psicologia Social e da Saúde e professora do curso de Fisioterapia da Universidade Castelo Branco. É diretora da Associação Parkinson Carioca. Clemente Augusto Alves é diretor tesoureiro da Regional Rio, da Associação Brasileira de Alzheimer. Desde 2005, ele enfrenta a doença de Alzheimer que foi diagnosticada na esposa. Vai poder nos falar sobre os aspectos sociais da doença de Alzheimer. Eu abri o programa apresentando dados, estatísticas, mas em nenhum momento ficou tão claro por que essas diferenças de nome entre uma doença e outra. Então, eu vou pedir aqui para que eles ajudem a gente a entender qual a diferença de uma doença para outra. Primeiro, a ELA, doutor Zé Mauro. Bem, a esclerose lateral amiotrófica, ELA, né, é conhecida também como doença de Charcot, descrita por grande neurologista no meados do século XIX, é uma doença degenerativa que acomete prioritariamente o sistema motor, neurônio motor, né? Então ela se manifesta por um processo gradual, lento, progressivo, e que começa com paralisias e atrofia musculares, acometendo todo o neuroeixo. Geralmente começa pelos membros superiores, ou pode começar pela região bulbar, quer dizer, dando disartria e disfagia. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de comer. Dificuldade para falar, dificuldade para comer. Né? Isso geralmente ocorre numa fase mais final da doença, que tem uma evolução média de 4 a 5 anos, podendo algumas evoluir mais, outras menos. E a falência respiratória, ou a falência pela falta de deglutição e levando à caquexia, que isso vai então conduzir o paciente a uma fase terminal e morte. Bastante duro. É uma doença, eu diria que é uma das piores doenças. Quer dizer, eu tenho quase 40 anos de formado e comecei a trabalhar com essa doença de uma maneira quase que foi prosaica, porque eu encontrei alguns doentes na minha enfermaria na época, em 77, eu estava vindo de um congresso. É uma doença incomum, diria quase rara, mas é incomum. E quando tem 2, 3 casos, é um acontecimento. Isso no Instituto de Neurologia, que é referência em neurologia. Então é uma doença séria, grave e pouco conhecida pela sua infrequência. E é uma doença... geralmente fatal. Geralmente é inexoravelmente fatal. Tanto que nós, ao estudar essa doença na fase, assim, final dos anos 70, quer dizer, hoje nós temos aí 35 anos, né? Em 2014. Mas o fato é que essa é uma doença das mais sérias, das mais graves,
porque ela não tem hoje nenhuma proposta terapêutica efetiva. Existem muitas medicações que podem amenizar. Depois a gente entra nesse assunto. Tá Vamos bom. tentar diferenciar. Eu ia pedir, então, agora auxílio da doutora Cristina. O que é de diferente entre ela e, no caso, Alzheimer? A doença de Alzheimer, diferentemente da ela, né, é uma doença, bom, também primária, mas uma doença que já, primeiro, está no jogo popular, né, do esquecimento, da perda de memória. Ela tem seu início numa região, o hipocampo, né, numa região cerebral, um núcleozinho muito bem guardado no nosso cérebro, e a partir daí começa-se uma degeneração, tá, neuronal, que é uma destruição de neurônios, diferentemente do envelhecimento normal, 10 vezes mais rápida essa destruição, porque todos nós que estamos envelhecendo perdemos neurônios, né? Neurônios são destruídos. Esquecemos algumas coisas. Esquecemos algumas coisas, mas na doença de Alzheimer, esse esquecimento, essa perda de memória, essa destruição neuronal é 10 vezes mais rápida. A atrofia cerebral, que acontece com todos nós no decorrer de toda a nossa vida, é 10 vezes e, mais infelizmente, também sem um retorno. Sem um retorno. Tem aumentado muito porque as pessoas estão vivendo mais. Exatamente. E depois dos 65 anos, a sua incidência aumenta muito mais. Certo. Bem, vamos ao Parkinson? Eu pediria para a nossa Lúcia nos ajudar aí na definição rápida dele. Então, as fisiopatologias são bem diferentes, né? No caso da doença de Parkinson, segundo James Parkinson, que foi o primeiro neurologista que descreveu a doença, quando ele observou um grupo de idosos que apresentavam os mesmos sintomas, a doença de Parkinson ela é caracterizada, bem diferente do Alzheimer, da esclerose lateral amiotrófica, ela é caracterizada inicialmente por um tremor, que pode ser um tremor que começa numa extremidade, pode ser na mão, por exemplo. É um tremor de repouso. É importante destacar que é um tremor diferente do tremor que o idoso normalmente apresenta, que é um tremor quando ele pretende fazer um movimento. A bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Esse paciente vai se transformando, vai ser cada vez mais lento para a realização dos movimentos. E as alterações posturais e a rigidez, que alguns pacientes relatam que é como se ele estivesse meio preso dentro de uma meia, e aí ele não consegue e se também movimentar. Tem a mesma característica de um caminho sem muita volta, apenas amenizável. Sim, a diferença é que a doença de Parkinson ela tem um curso lento, né? Então, esse paciente, ao contrário da ela, ele não vai ao óbito em 2 anos. Muitas vezes o paciente falece de outras causas que não sejam doença de Parkinson. Até porque ele acontece também mais na velhice, né? Exatamente. E a doença de Parkinson ela está ligada à morte de neurônios que produzem uma substância chamada dopamina. Perfeito. Bem, Augusto, dureza a sua vida cuidando da sua esposa certamente há tanto tempo. Que é, então, essa associação que vocês resolveram fazer? É para ajudar quem se encontra numa situação assim semelhante à sua? Não há dúvida. A Associação Brasileira de Alzheimer, que existe em todos os estados do Brasil, e cuja sede a central é em São Paulo, ela tem regionais, como nós temos a regional Rio de Janeiro, cuja sede é em Niterói, né? Nós estamos responsáveis por tudo que ocorre dentro do Rio de Janeiro e nós temos grupos de apoio fazendo com que haja essas pessoas que não têm o conhecimento da doença e compareçam a esses grupos de apoio e tomem conhecimento do que é essa doença. Então, na realidade, a ABRAS procura trazer essas informações para que as pessoas comecem a pesquisar, procurar o que é melhor para E talvez fazer também uma certa orientação sobre a forma de cuidar, né? Porque não adianta botar um acompanhante só, Exatamente. Tem que ter uma forma de lidar com isso, não? Tanto é que as associações, as ABRAS do Brasil todo, tem os grupos, além do grupo de apoio, tem o curso de cuidador, que eu fiz em 2010, para aprender como é que funciona essa doença. E esses cursos é que vão trazer capacidade para essas pessoas difundirem a doença e cuidarem
dos seus pacientes. Agora, o senhor estima que entre pessoas preparadas e não preparadas, talvez até por desconhecimento, né, bota uma acompanhante, uma ex-empregada, estaremos como? Há um desequilíbrio ainda muito grande? Ainda há um desequilíbrio muito grande, mesmo porque há determinadas funções de cuidadoras que não são ainda muito valorizadas. Daí porque a legislação que está criando a profissão de cuidadora ainda se encontra na Câmara Federal para que ela seja... Então ainda é um procedimento... não há dúvida nenhuma. Já foi aprovada no Senado, mas ainda está ainda demora um pouquinho lá, mas daqui a pouco sai. Qualquer momento, bota pouquinho nisso. Né, que esteja Então, nos assistindo, pode ser que já tenha saído. Tomara, não é isso? É isso aí. Bem, eu vou então fazer agora um pequeno intervalo e já a gente volta para então começar a discussão sobre os caminhos, tratamentos paliativos, quais são os caminhos para enfrentar essas doenças. Um instantinho só e a gente volta já.